Oi, salve galera do segundo ano médio, sejam todos, sejam todas muito bem-vindos aqui para esse nosso encontro no novo ensino médio, nos itinerários formativos, aonde você já sabe, o nosso componente número 4 bota no LED, olha lá, trabalho, política e pensamento econômico. Essa é a atividade número 2. A gente está na pegada da sistematização e aqui a gente vai trabalhar em loco, vai trabalhar fazendo com exemplos classificação de refugiados. Lembrando a todos que o aprofundamento é o hashtag quem divide multiplica e a unidade curricular números também importam, que como nós já comentamos aqui, tem a pretensão de humanizar as estatísticas, os dados, mostrando que por trás de uma ciência que parece fria, que parece exata, que é a matemática, a gente está falando de um universo social, a gente está falando de gente, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de fenômenos que impactam diretamente a vida das pessoas. E para copilotar, abrilhantar, upgradeizar a aula de hoje, nossa, eu gastei agora, inventei esse neologismo na hora, eu trago aqui não só uma brilhante professora, mas uma querida amiga. Seja bem-vinda também, professora Maria Fernanda de Filosofia. Oi, meu amigo, obrigada pelo convite. Pessoal da segunda série, é um prazerzaço estar com todos vocês. A gente vai conversar então sobre classificação de refugiados, é isso? Isso, porque a gente sabe, né, Mafê, que nessa pegada dos itinerários, o aluno ele tem que ser o protagonista, ele tem que ser o copiloto, ou se não o piloto principal da construção do conhecimento. E na medida que ele trabalha com coleta de dados, e na medida em que ele trabalha com pesquisa e investigação, não basta você reunir esses dados. A gente tem aqui que classificar e começar também a compartilhar determinados procedimentos que vão ajudá-lo nessa classificação, porque você até poderia falar rapidinho aqui para nós, ciência tem um método, não é isso? Certamente. Então, uma parte importante, né, de se fazer ciências humanas é precisamente essa fase de coletar dados, não é? Então, sabe, conhecer as estatísticas, conhecer histórias individuais, coletivas, mas para além disso tem uma outra parte também que vai ali da nossa análise, da nossa interpretação a partir dos dados que a gente coleta. E para isso, a metodologia que o professor Alcides propõe hoje, né, o estudo de caso, me parece especialmente frutífera quando a gente fala de refúgio. O Brasil, tradicionalmente, é um país que recebe muitos refugiados, não é? Isso, o Brasil recebe muitos refugiados, mas se a gente for olhar de novo os números, a gente percebe que proporcionalmente não é um país relevante na recepção de refugiados. E tem potencial, por exemplo, para fazer parcerias aí em escala global, quiçá até para poder acolher mais esses refugiados. Porque a gente tem crises de refugiados principalmente na região do Mediterrâneo, na região do norte da África, por isso que eu falei do Mediterrâneo, do Oriente Médio, que está ali encostadinho, né, ao Mediterrâneo, e essas duas regiões espaciais, elas estão ali muito próximas da Europa. Então basta você atravessar o Mediterrâneo, que você sai de uma situação caracterizada por desespero, guerra civil, fome, intolerância religiosa e chega à chamada Eurolândia, cuja realidade é muito diferente, né? Você vai entrar de repente num local onde o IDH é altíssimo, são países ricos, com grande proteção e seguridade social, mas que simultaneamente tem parte da população que enxerga os refugiados como alguém que vai dividir
esses investimentos em seguridade social e até roubar os empregos, o que acaba bombando, pilhando o discurso da extrema-direita europeia bastante fundamentado na xenofobia, né? No medo do outro, no ódio ao estrangeiro, no conflito pelo conflito. E isso, inclusive, para não deixar a aula datada, a gente pode, de repente, até explorar um pouquinho mais o que eu vou dizer agora, de alguma forma, acabou sendo enfraquecido esse discurso extremista com a recente vitória do Macron na França contra uma candidata que representa esse discurso do conflito, que é a Le Pen. Né? Por isso que a gente abre os jornais nessa semana, a gente vê boa parte da opinião pública que é mais progressista, que é mais social, que é mais humanitária, vendo com bons olhos, né, a manutenção do Macron na França, num contraponto a esse discurso extremista representado não só pela Le Pen, mas representado pelo Trump nos Estados Unidos ou por outras figuras políticas espalhadas ao redor do mundo. O que você pensa sobre isso, Mafê? Então, eu penso que ficou bastante claro para a gente já tem um conhecimento de quais são as nações que têm um certo posicionamento mais fechado em relação não só à recepção de refugiados, mas à recepção de imigrantes de forma geral, porque o refúgio é uma categoria específica dentro da imigração, né? Então, ficou bastante claro para a gente, agora com a pandemia de coronavírus, essas posições se acirraram a partir do fechamento de fronteiras, manutenção do fechamento. Então fica bastante claro para a gente como é que se divide globalmente, né, o espaço do mundo em torno de países que têm fronteiras mais abertas e que convidam, né, ao refúgio, e países que são mais fechados. Tradicionalmente, alguns países europeus são bastante fechados, mas a gente tem visto de fato, principalmente com as eleições da França, a gente tem visto de fato um movimento que vai em sentido contrário ao do fechamento das fronteiras e também impulsionado pela guerra na Ucrânia. Isso. Você tocou num ponto muito legal, que foi a questão dos refugiados na Ucrânia, que acabou trazendo à tona até novas problematizações, que é o caso do europeu que refuta, que repele, que repudia o refugiado de cor preta ou árabe, que vem ali do Oriente Médio e do Norte da África, mas de alguma forma acolhe com um pouco mais de tolerância o ucraniano, porque etnicamente é muito mais próxima do padrão típico europeu. Outra coisa que me chama a atenção também, embora a conversa esteja centrada nesse início na Europa, o aluno pode tomar contato com ela porque, por exemplo, a gente liga séries no streaming, né? E todas as vezes, eu até agora não vi uma que não bateu nessa tecla, ou de uma forma muito pontual, ou de uma forma transversal, mas bateu. Quando a gente percebe problema social, seja numa série italiana, francesa, belga, inglesa, que eu estou acabando de assistir, aparece sempre refugiado. Sempre. A migração sempre é entendida como um problema social. Em alguns países europeus, sempre é retratado dessa forma. Agora, se a gente vem para outros cantos do mundo, aqui no Brasil, quando a gente fala de problema social, raramente questões como essa aparecem, porque tem muito mais a ver com a pobreza, má distribuição de renda e etc. Então, como que a localização desses problemas varia muito, né, de local para local. Além disso, essa questão também, Mafê, da narrativa. Porque quando você vê séries que têm um alcance global, que são bastante popularizadas, batendo na tecla de que problemas sociais na Eurolândia, na rica Eurolândia, só parte dos refugiados, é uma forma também de eu esconder que no interior daqueles sistemas sociais, que no interior daqueles países, nós temos tragédias sociais também locais, que muitas vezes não tem nada a ver com o refugiado, mas parece que o refugiado ele acaba exclusivizando, monopolizando todos os problemas, seja de ordem cultural, porque ele tem hábitos diferentes, seja por questões religiosas, porque muitas vezes ele nem é cristão,
né? E principalmente nas questões relacionadas a desemprego e pobreza. Portanto, bora lá, coloca no LED, vamos olhar como tem tudo a ver a nossa habilidade geral básica, que é analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores e condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade. Mafezinha, ajuda nós aqui. O que é desnaturalizar a desigualdade? Significa dizer, olha só, a desigualdade não foi criada pela natureza, não é dada pela natureza. Antes disso, é um problema social criado pelo próprio ser humano e que, portanto, tem que ser resolvido pelo próprio ser humano. Isso, tem que ser compreendido na perspectiva de uma construção histórica, de um produto da história, né? Não foi dada por Deus, não foi dada pela natureza. É um fenômeno que traz consigo uma sequela de cunho histórico. Vamos continuar aqui no LED, olha lá. Desnaturalizando, então, problematizando a desigualdade, o preconceito, a intolerância, a discriminação e identificar ações que promovam os direitos humanos. Mafezinha, quando a gente vai ler tecnicamente a construção do nosso patrimônio civilizatório, um dos principais pilares, talvez até o principal pilar do patrimônio civilizatório é a noção de solidariedade. E solidariedade é algo que pode parecer meio esquisito que eu vou dizer, mas a gente aprende na vida. Né? A gente não nasce sabendo a solidariedade. Embora hajam pesquisas que coloquem que o ser humano ele é dotado ao compartilhamento, é uma espécie de DNA cultural que a gente traz, mas a gente precisa estar atento para aprender a solidariedade e não deixar que essas vozes extremistas que eu citei no início da aula destruam o nosso patrimônio civilizatório quando destrói as nossas noções de solidariedade. Por isso, a questão da tolerância é fundamental, não é isso? Certamente. Tolerância e solidariedade são palavras que aparecem, inclusive, na nossa Declaração Universal de Direitos Humanos. Possivelmente vai aparecer no decorrer aqui da nossa aula, né? Lá da metade do século XX. Muito bem. Olha lá no LED, o objetivo é trabalhar procedimentos de pesquisa sobre refugiados. Falando nisso, olha lá. Vamos dar aqui alguns toques de como o estudante pode abrir o caderno dele, a fichinha, o smartphone, né, o tablet, sei lá qual ferramenta analógica ou digital, ele vai usar para trazer e registrar esses dados. O primeiro deles é a nacionalidade dos refugiados. E Mafê, passo a bola para você de novo, porque você tocou em algo en passant, mas a gente poderia especificar um pouquinho melhor, até para a compreensão do nosso coleguinha que está aí do outro lado. Qual é a principal diferença entre um imigrante e um refugiado? Bem, de maneira geral, a gente pensa o imigrante como aquele indivíduo, aquela pessoa que sai espontaneamente do seu local de origem e parte para um outro local por motivos os mais diversos possíveis. De repente, ele tem família em outro local, ele vai casar-se, ele vai para um outro emprego, ele vai, tá certo? Agora, o refúgio, que é uma categoria especial dentro dos deslocamentos, da migração, tem a ver com a saída forçada de indivíduos ou de coletividades do seu local de origem. E essa saída que é forçada pode ser causada por inúmeros motivos. Os mais comuns são guerras civis, desastres climáticos, como é o caso do Haiti, perseguição religiosa, tá certo? Ou falta absoluta de perspectiva de vida causada por uma depressão econômica enorme ou pela própria guerra, tá certo? Então, o refúgio tem a ver com a saída forçada, a saída impulsionada por motivos de força maior e o deslocamento a outro país. Muito bem. Fica aqui, na margem da resposta da professora Maria Fernanda, uma questão que você deve ter notado junto comigo. O refugiado é uma pessoa que tem pressa. É uma emergência, é uma urgência. O imigrante ele pode se programar, ele pode ter canais gradativos aí de adaptação. O refugiado não.
né? Diante de, como você falou, uma perseguição relativa à intolerância religiosa, política, ou porque ele é uma minoria étnica, questão dos curdos, por exemplo, me veio aqui à cabeça, né? Ou por causa de uma tragédia, como você falou, uma guerra civil, essa pessoa ele não pode esperar, né? Vamos voltar aqui para a nossa classificação, né? Aparece agora B, os fatores motivacionais de saída do local de origem. Porque isso, Mafê, é algo muito traumático, né? As pessoas muitas vezes elas relativizam ou naturalizam, mas eu fico imaginando, já pensou pegar você, tirar você da sua língua, sim, dos seus costumes, do seu espaço geográfico, da sua família e te colocar num outro lugar onde as pessoas não estão nem aí para você, muita gente não te quer e tudo é diferente. Isso é traumático, né? É traumático e normalmente também, muitas vezes, a travessia para outros locais e a busca por outros locais, por si só, já é extremamente dificultosa. Então, a gente, na Guerra da Síria, por exemplo, 2014, 2015, a gente via ali milhares de sírios em botes, a deriva, né? Desespero, a luta pela própria vida, então traumático. É traumático. Muito bem. Olha lá, fatores que motivaram a escolha. Olha, por que eu quero ir para o Brasil? Né? Tanto lugar do mundo, de repente, eu quero ir para o Brasil especificamente. No item D, aí a gente pode coletar as dificuldades junto ao país destino. Né? Porque o refugiado é uma coisa muito curiosa e nesse ponto ele se parece muito com o imigrante, Mafê. Ele nunca perde definitivamente o contato com a família que ficou, com os amigos que ficaram. Há um intercâmbio que se mantém, ou para tentar trazê-los ou para tentar despiorar a vida de quem ficou. É interessante que nesse mundo globalizado, essas redes de conexão familiar, por uma questão tecnológica, elas se mantêm de uma forma mais fácil. E às vezes pessoas, membros da mesma família vão para diferentes partes do mundo porque são onde conseguiram acolhimento. Eu tinha um amigo sírio, por exemplo, que morava no Brasil, a mãe dele estava no Egito e o irmão no Japão. Nossa! Né? Porque foi onde cada um conseguiu acolhimento diferente. Então eles de fato mantinham contato pela via digital. Né? Muito bem, vamos continuar aqui. Olha lá a situação desses refugiados na atualidade e se o aluno estiver falando das questões locais, na comunidade onde ele percebeu essa questão do refugiado. E de que forma a globalização, que tem muito a ver com um componente que a gente está estudando, dialoga com o fenômeno dos refugiados. E para tanto, olha o que aconteceu. Eu descobri na estação de metrô, do lado da minha casa, ali no entorno da estação, Mafê, a gente começou a perceber que há um comércio de ambulantes, né? E acho que você deve ter a mesma questão que eu. A gente não deixa de ser professor em momento nenhum. Professor não é profissão, professor é ofício. Né? Eu vou assistir um filme, eu continuo professor. Eu estou lá falando com o professor. Eu estou andando na rua, um monte de fenômenos, eu começo a entendê-los na perspectiva pedagógica, muitas vezes, né? E aí o que aconteceu? Saindo da estação, eu percebi entre os comerciantes ali, entre os ambulantes, um preto muito simpático, mas que tinha dificuldades de falar português e que auxiliava outros ambulantes. Às vezes o ambulante tem que ir ao banheiro, às vezes tem que fazer uma ligação, tem que sair da Bahia. E ele ficava, uma espécie de coringa entre eles. E ali eu comecei a notá-lo. Às vezes eu parava lá também para comprar alguma coisa, porque ninguém é de ferro, né? E eu pude notar que ele era um estrangeiro. E foi a partir daí que eu iniciei o diálogo com o Mateu, né? Um homem de 34 anos. E eu comecei a perceber algumas questões que eu vou usar agora como exemplo com os nossos alunos. Olha lá, Mafê. A primeira resposta. Ele é um congolês da República Democrática do Congo. Ou seja, não é da América Latina.
Não é da América Latina. E aí você chamou o Matteo e falou, posso te fazer algumas perguntas aqui? E foi recolhendo essas informações para montar essa classificação. Isso. Eu comecei a demonstrar interesse pela história pessoal dele. E é claro, evidentemente a gente vai falar de questões pessoais, a gente, por uma questão até legal, não é só de educação, a gente pede licença, claro, né? E ele foi muito simpático, só que ele deixou claro algumas questões que no desenvolvimento aqui do estudo de caso, a gente percebe como se relaciona diretamente com esse fenômeno. Olha lá. Ele saiu do Congo, né, por falta de condições básicas de sobrevivência devido a conflitos locais. E aqui, Mafê, a gente tem que fazer um parênteses. Até a década de 60, ou seja, logo ali, coisa de 50, 60 anos atrás, os europeus lotearam a África. E para poder explorar, eles juntaram no mesmo território tribos que historicamente vinham de séculos de conflitos locais. Quando o europeu foi embora, muitas dessas nações que nasceram artificialmente da intromissão europeia, essas tribos não conseguiram mais conviver pacificamente, né? E aí, várias guerras civis acabaram explodindo, aflorando. Só que a diferença, né, Mafê, é que antes dos europeus, essas guerras civis eram travadas com arco e flecha. Depois, os europeus passam a fornecer armas, explorando inclusive os recursos locais, mesmo depois do contexto do colonialismo, né? E as guerras agora, elas ficaram com um poder letal muito maior. E não sei se você já teve essa experiência. Já pensou você sobreviver com um vizinho querendo trucidar vizinho? É uma coisa horrível, pois né? É. E muitos desses conflitos mantêm-se até hoje, né? Sim. E a gente, muitas pessoas perdem até a capacidade até de se emocionar com isso, porque passa ao vivo na TV, já virou uma coisa meio, né? Muitas pessoas também não se emocionam porque não se sentem, não têm afinidade no espelhamento étnico do conflito que está acontecendo. Exatamente. E também porque, está tão longe de mim, né? Eu não consigo muito conceber como que... É isso mesmo. Vamos lá, o próximo. Olha lá, tá no LED. Olha que interessante. Os colegas mais velhos dele tinham conseguido refúgio no Brasil. Então, de alguma forma, ele já tinha aqui uma espécie de cabeça de ponte, uma espécie de seguridade, onde ele pudesse não partir do zero, né? E é muito curioso, não é o tema da aula hoje, mas como essas relações acabam fazendo com que nasçam no interior das cidades pequenas comunidades locais com comida étnica, onde se mantém as tradições, o idioma. Isso é fundamental, inclusive, para essa galera se adaptar ao país. Tem alguns pontos da cidade de São Paulo, por exemplo, que são conhecidos por abrigarem comunidades grandes, né, de diferentes nacionalidades. Aqui na zona norte de São Paulo, na região da Armênia, a gente vai encontrar ali pessoas que vieram de diferentes partes da América Latina e mantêm ali uma feira com todas as tradições culinárias, gastronômicas, de artesanato que trouxeram de seus países. Eu adoro isso. Eu também. De vez em quando eu desço na estação Armênia e vou a pé até a estação Bresser. Ah, que legal. E nesse circuito você vê boliviano, você vê árabe, né? Você vai fazendo todo o... Você vê nordestinos. Sim. Você vai fazendo todo esse tour onde você toma contato com raízes de cultura migratória, imigratória e de refugiados. Isso. Vamos continuar aqui no LED. Ele foi bem acolhido, mas ele teve que se submeter à superexploração para conseguir encontrar ocupação econômica. Então, esse foi um ponto que me chamou a atenção. Receberam ele bem, ele não se sentiu mal acolhido, mas deixaram muito claro, olha, emprego formal tá difícil até para as pessoas locais, muitas vezes, inclusive, com capacitação técnica. Se você quiser, vai ter isso para você fazer, e é por isso que ele trabalha em algo que a gente chama de bico, né? Que não te dá seguridade trabalhista, tem pouca ou nenhuma seguridade social, mas foi o que ele encontrou por enquanto
para poder sobreviver. E ali também não deixa de se construir redes de amizade, né? Redes de compartilhamento, de apoio, que para as populações mais carentes e humildes é fator essencial para a sobrevivência, né? Olha lá, olha que curioso, preferiam a Europa, mas é praticamente impossível. Vendem tudo que tem e por causa do desespero acabam embarcando para o primeiro destino que se mostra viável. No caso dele, acabou sendo o Brasil por causa desses colegas que já tinham aqui, né? Chegam sem nada. Contou com um dos colegas quando chegou. Vamos continuar vendo aqui que o nosso tempo já está acabando. Olha lá. De que forma a globalização dialoga com o fenômeno? Mas olha que curioso, o contato com os parentes é bem fácil, com os amigos que ficaram lá, por causa do smartphone, foi aquilo que a gente falou. Né? Eles estão do outro lado do mundo, mas eles conseguem ali por videochamada, ele falou que fazia isso com frequência, né? Ter a sensação de que estão logo ali, num outro bairro. Né? E isso de alguma forma te conforta um pouco, né? Seguramente, sem dúvidas. Olha lá. Trabalho como ajudante, ele é um ambulante, de um comércio de aparelhos eletrônicos importados, principalmente da China. Foi o que eu falei para você, a gente atravessa ali a passarela, tem as barraquinhas, ele fica principalmente lá nos fones de ouvido, nos aparelhos de conexão, mas vira e mexe também, ele está na barraca de fruta, ele está no pipoqueiro, ele vai fazendo essa ponte e, inclusive, isso foi facilitado bastante porque é um sujeito muito simpático. Ah, sim. Né? Muito simpático. Continuando aqui, faltava comida, faltava água, mas sempre havia um jeito da gente ter notícias do mundo todo. Até filme, ele falou. Né? Então, olha que curioso, é uma realidade que a gente tem hoje. Muitas vezes nos falta elementos básicos até para a sobrevivência, mas o smartphone tem conexão. Exatamente. E de alguma forma eu tenho acesso a entretenimento e eu tenho acesso a uma rede de diálogos com pessoas que estão em qualquer lugar do planeta. Né? E isso dialoga sim com a globalização. E outra coisa que ele falou também na entrevista que eu fiz. Lá no Congo, essas guerras civis, os grupos paramilitares compram e encomendam facilmente armas pela internet. Sem nenhuma forma de fiscalização. Sem nenhuma forma de fiscalização. Né? Você manda trazer, como o Estado lá, muitas vezes ele está comprometido por causa de guerras civis e conflitos locais, acaba entrando de uma forma muito mais fácil, você compra pela internet, o que não deixa também de dialogar com esse cenário que a gente vive na globalização. Certamente. Muito bem. Para a gente encerrar a aula, eu trouxe aqui a memória de algo muito triste e que foi amplamente discutido na mídia, que foi o assassinato do Mose. Cabagambi, ali no Rio de Janeiro, em janeiro de 2022. Lembra? Ele era um ambulante no Rio de Janeiro, né? E isso acabou despertando também a questão de que, como a sociedade se mobilizou para que as autoridades tivessem uma relação muito mais séria com esse fenômeno bárbaro, que foi a morte dele linchado, né, praticamente numa praia. Olha lá no LED, em 2020, nós tivemos 1.050 congoleses no Brasil, esse dado é do Comitê Nacional de Refugiados. E a gente não pode esquecer, quando a gente dialoga com essa questão da tragédia do Mose no Rio de Janeiro, que é a questão do racismo estrutural. Porque além de ser refugiado, ele era preto. E aí você tem aí a confluência de duas tragédias, que é a xenofobia, né, e o racismo estrutural. Gente, deixo aqui para vocês o artigo 7 que o professor e o aluno podem compartilhar sobre o Estatuto do Refugiado no Brasil e a sugestão de uma roda de conversa. Como você, estudante, analise e compreende as falas de Mateu, o refugiado congolês. O que mais chamou a sua atenção? Mafezona, dá tchau e eu queria aqui
agradecer a sua participação. Eu que te agradeço muito. Linda, lindíssima aula, meu amigo. Obrigada, pessoal. Façam a tarefa e não deixem de avaliar a aula de hoje. Um abraço a todas e todos. Ótima lembrança. Avaliem as aulas. Gente, beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom.